Graças ao Senhor, o Senhor tem falado conosco e a Tua palavra faz a sua obra. E a cada final de semana eu tenho estado em um lugar, né? Semana passada eu estive na Europa e por onde quer que a gente vá, a gente percebe o Espírito se movendo e as coisas acontecendo, né? Então nós estamos em um momento muito especial, né, na história da igreja, e o Senhor, a sua presença está conosco. E a nossa conferência em Roma, da Europa, foi de muita bênção, muita palavra, e não só isso, e o Senhor se move através da palavra, e ali nós milagrosamente já conseguimos reunir, né, os recursos para comprar um terreno grande lá na cidade de Torres Vedras, lá perto de Lisboa, e nós temos um terreno para construirmos o centro de obras para toda a Europa. Amém. Será um quartel-general para nós tomarmos a Europa para o Senhor. Amém. E como nós conseguimos a compra do terreno, a compra ali é bastante complicada, não é assim como nós simplesmente acertamos com o proprietário. É necessário que a Câmara dos Vereadores da cidade aprove o projeto, aprove, né, também a compra, e graças a Deus foi tudo aprovado, o projeto aprovado. Amém. E esses dias, né, os irmãos estão acertando com o proprietário os últimos detalhes para finalizar a compra e fazer a transferência. E nós não queremos apenas ter um terreno, né, um terreno vazio para nós não tem ainda sentido. Então já na conferência em Roma, o Senhor nos deu o sentimento de já construir a primeira fase. E para a primeira fase nós estimamos em 200 mil euros. E sempre é muito dinheiro, e nós, né, e para nós aqui do Brasil, a moeda é fraca, euro é a moeda forte, né? E nós, mas ainda nós no Brasil ainda não saímos da crise, né, econômica, mas graças a Deus, só naquela conferência em Roma, 2 semanas atrás, o Senhor, né, fez com que nós levantássemos entre ofertas e votos, compromisso de oferta, já mais de 100 mil euros. Amém. Faltando então menos da metade, né? Então nós decidimos já iniciar o projeto, né, e o detalhamento do projeto, para nós iniciarmos a construção de um refeitório. Esse refeitório hoje dá para usar para a conferência, porque a conferência na Europa, né, nós reunimos mais ou menos 300 pessoas. Nem todas as pessoas da Europa conseguem ir na conferência, porque muitos trabalham, mas é em torno desse número, dá para a gente reunir e ali mesmo usar as refeições, fazer conferência, né, como nós fazemos sempre no início de obras, né? Então, graças ao Senhor, nós vamos, em novembro de 2020, haverá uma conferência já em Torres Vedras, nesse terreno, né? Então vocês veem que o Senhor faz milagres entre nós, as coisas vão acontecendo, né? E não só isso, na conferência, a última conferência internacional, nós levantamos a oferta também para dar início ao centro de obra nos Estados Unidos, na América do Norte, ali em Pompano Beach, Flórida, e nós já estamos alugando aquele lugar, mas o proprietário quer vender aquela propriedade, e nós precisávamos reunir perto de 200 mil dólares para dar de entrada e o resto o banco financiar. E o que nós pagaríamos de parcela seria quase que equivalente ou até menos de aluguel. Portanto, nós estamos nesse processo, já temos 185 mil dólares para dar de entrada, e o banco está estudando o caso, está estudando e nos dará uma resposta sobre qual é o valor da parcela, né, do financiamento.
Então, graças a Deus, irmãos, como o Espírito se move, rapidamente nós já temos 2 centros de obra, né, sendo realizado para o Senhor poder avançar em 2 continentes tão importantes, que é a Europa e a América do Norte. E, irmãos, tudo isso para nós nem sonhar, a gente sonhava, né? Porque quando veio a necessidade da Europa, surgiu também a necessidade da América do Norte ao mesmo tempo. E às vezes eu questiono ao Senhor, Senhor, para um já é difícil, de repente vem as 2 necessidades, mas o Senhor supriu ambas as necessidades. Então, irmãos, nós estamos recebendo muita bênção do Senhor, né? O Espírito tem feito milagres, os sinais têm nos acompanhado. Tudo, irmãos, é por causa da palavra profética. Vocês sabem que o Expolivro é uma das provas mais evidentes de que o Senhor, né, faz milagres entre nós. Em setembro do ano passado, nós estávamos apenas com sentimento de revitalização do Expolivro, mas mal sabíamos como iria ser. E em dezembro nós já havíamos recebido 3 carretas por 30 mil cada uma. É uma coisa totalmente impossível de ter, e o Senhor já está fazendo 2 carretas Expolivro rodando e fazendo muito sucesso, né, por onde passa. Neste momento está no Espírito Santo o Expolivro Sudeste, e o Expolivro Sul está em Foz do Iguaçu. Portanto, irmãos, o Senhor tem nos abençoado, a mídia tem nos ajudado a divulgar, né, e a população, o apoio da população, apoio das autoridades municipais, apoio das autoridades também da Polícia Militar, né, e a própria imprensa local. Nós temos sido divulgados, irmãos, uma coisa que, né, nós não tínhamos isso no passado, mas graças ao Senhor, muitas pessoas estão nos conhecendo e principalmente conhecendo a palavra do Senhor. Isso tudo, irmãos, ainda sem falar em comportagem dinâmica. A comportagem dinâmica está fazendo milagres entre nós, revolução entre nós, né? A comportagem sempre foi uma coisa que o irmão Dong sempre quis tocar, mas a comportagem ainda era uma coisa difícil, né? As pessoas, os comportores que trabalhavam na comportagem não tinham recursos nem para se manter. Mas graças a Deus, irmãos, o Senhor usou um grupo, né, de pessoas, de jovens, cuidadores do irmão Dong, e através de crer no profeta e ser simples e obediente à palavra do profeta, naquele tempo, os irmãos, esse grupo de jovens estavam servindo o irmão Dong como cuidadores, e o irmão Dong profetizou dizendo que vocês vão ser o PAC. O que é o PAC? É Posto Avançado de Comportores. Eles nem comportores eram, né? Então eles começaram adiante do Senhor: Senhor, nós não somos, nem sabemos como fazer, mas nós cremos na palavra do profeta. Eles foram orar e se encher do Espírito, até que, né, com cara e coragem, cheio do Espírito, começaram a abrir outro tipo de comportagem, e que nós chamamos hoje de comportagem dinâmica. Só para vocês terem uma ideia, eles começaram a chegar no nível de distribuição de livro, cada um num padrão de 50 livros por dia, cada um. E a equipe era formada de 5 pessoas, e cada um distribuindo 50 vezes 5, são 250 livros por dia. Então, trabalhando de segunda a sexta por um mês, vamos contar só 20 dias, né, por mês. 20 vezes 5 são 100 livros cada um, distribuindo por mês. E vezes, é isso, né? 5 vezes 20. 50, não, 1000. 50 vezes 20, certo? São 1000 livros. 1000 livros vezes uma equipe de 5, são 5.000 livros, cada equipe de 5 estava distribuindo. Irmão, vou dizer para vocês que hoje essa mesma equipe que iniciou tudo, estão distribuindo o dobro. Estão distribuindo 100 livros cada um por dia.
Então, irmãos, só para vocês saberem que nesses últimos 6 meses a editora teve que imprimir mais de 400 mil livros em kits e mais 400 e tanto livros em kits de alimento diário. E o alimento diário em forma de kit está sendo o quê? Distribuído de uma forma como nunca pensamos. É a palavra atual, né? Chegando nas mãos das pessoas. Irmãos, só nesse último 6 meses, a editora teve que imprimir mais de 830 mil livros, né? E eu acredito que no primeiro semestre houve coisa semelhante. Então, nós devemos terminar esse ano distribuindo 1,5 milhão de livros pela comportagem dinâmica. Uma coisa em que antes nem chegávamos a pensar. Cada livro que a gente imprimia começou com 5 mil, 10 mil, não é isso? Quando era coisa para comportores é 15 mil, 20 mil e olha lá. Mas graças ao Senhor, irmão, hoje nós estamos na casa de 1 milhão, né? Então eu acredito que as coisas estão crescendo. Chega ano que vem, devemos distribuir entre 1,5 milhão a 2 milhões de livros. Daqui a pouco, irmãos, cada um já está sendo possível, quando você passa por algumas cidades que tem esse trabalho intenso, você encontrar pessoas com nossos livros lendo ou na mão, sabe? Já é possível você encontrar isso. E aí também já é impossível você parar uma pessoa e dizer, posso orar por você? Ele falou assim, você já é a terceira pessoa que me aborda, né? Então, irmãos, nós estamos influenciando a sociedade. Não somos uma igreja de milhões e milhões de membros, mas, irmãos, nós somos pequenininhos, nós somos de pouca força, mas o Senhor nos escolheu. Estamos influenciando a comunidade onde nós vivemos. Irmãos, isso tudo é o trabalho do Espírito. Mas o Espírito trabalha baseado em um princípio. Qual é o princípio? É isso que eu queria mostrar para vocês. E próximo item, irmãos, a ser revitalizado é o Bucafé. Nós precisamos trabalhar ainda mais forte, porque é uma marca forte, muitas pessoas já conhecem, né? Se não tivermos condições, como no passado, não conseguimos manter todos os Bucafés comerciais, não precisa manter, né, todos sejam comerciais, nós podemos manter alguns locais de reuniões ambientado como Bucafé. Para quê? Para mostrar que esse lugar é neutro, para que qualquer pessoa que esteja interessada em conhecer o Evangelho do Reino, né, ele pode vir, ele não precisa ficar com medo de dizer para o seu pastor, eu estou indo para outra igreja. Não é outra igreja, está indo para Bucafé, né? Então, Bucafé é um lugar descontraído, um lugar neutro para as pessoas. Então, nós cremos que nós ainda vamos desenhar uma linha de Bucafé em que, né, vai ser ainda mais divulgado o encargo, né, pelo Evangelho do Reino. Bom, irmãos, tudo isso vem pela simplicidade de se crer nos profetas, de trabalhar e praticar a palavra profética. É isso? A palavra profética, vocês sabem que vem, eu acho que já falei várias vezes, né? Em 2 Pedro, não é? O Senhor Jesus. Já falei tanto tempo que nem me lembro mais. Vamos ver. Né? 2 Pedro capítulo 1, é isso? Capítulo 1, versículo 19, que diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Daí que vem o termo que nós usamos, a palavra profética. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós estamos
ainda estamos na era da noite, né? A vinda do nosso Senhor, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus é essa estrela da alva que irá nascer, o dia irá nascer com a segunda vinda de Cristo. Aleluia. Enquanto não vem, né, a Cristo na sua segunda vinda, nós estamos numa noite, e na noite, né, na escuridão, nós precisamos de luz, precisamos de direção. Amém. E quem nos dá direção é a palavra profética. Amém. Porque essa palavra profética é como uma candeia, né, como uma lâmpada, uma luz que brilha em lugar tenebroso, né, até que a estrela da alva nasça em vosso coração, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profeta, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Portanto, irmãos, a palavra profética é a palavra falada pelos profetas, movidos pelo Espírito Santo. Não é a palavra propriamente dos profetas, é a palavra de Deus por meio de seus canais, que são os seus profetas. Então, quando a palavra é de Deus, Deus faz a sua obra, né? Deus, ele tem um princípio, ele nunca fez nada sem a palavra. Tudo foi feito por meio da palavra. Esse mundo foi feito por meio da palavra. E Cristo veio como a palavra. E a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E essa palavra hoje, não é isso? É quem faz a obra do Senhor, né? Bom, eu acho que mais do que não, vamos ler, eu não ia ler, mas vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 2 é um princípio fundamental e que nós lemos muitas vezes, não damos muito valor, mas esse pequeno segredo é que o Senhor está nos abençoando. Amém. Né? Primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, como diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como na verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. A palavra que eles ouviram de Paulo, eles identificaram que essa palavra era palavra de Deus, que na verdade é a palavra de Deus. Amém. E quando você crê, quando um profeta que é de Deus fala a palavra de Deus, quando você crê, essa mesma palavra que vem de Deus, que sai de Deus, opera, faz a obra do Senhor. Tá? Então esse é o segredo. Parece uma coisa tão assim óbvia, né? Mas não é. Esse é o princípio pelo qual Deus trabalha, né? Então, por exemplo, em João capítulo 6, versículo 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Os homens religiosos sempre querem saber como podemos fazer a obra de Deus, deixe-nos fazer a obra de Deus, mas eles não conhecem o princípio de fazer a obra de Deus, né? A obra de Deus não é feita pela capacidade humana, a obra de Deus é feita pela palavra de Deus. Por isso Jesus respondeu no versículo 29:
Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Quer dizer, se vocês crescem em mim, Jesus disse, se vocês crescem em mim, que fui enviado da parte do Pai, a obra de Deus é feita. Então, basta crer no profeta a quem Deus enviou, né? Então, capítulo 14 de João, versículo 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim. Não é interessante? Ele não poderia falar assim, mas o Pai que permanece em mim me manda falar. Mas aqui não fala assim, o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então é a palavra que o Pai fala por meio do seu enviado, realiza as obras do Pai. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Quando você vê as obras acontecendo, as obras de Deus sendo realizadas, pode crer que por trás tem a palavra. É ou não é? Alguém creu na palavra e essa palavra é que realiza a obra de Deus. Bom, onde eu quero chegar? Eu quero mostrar para vocês o seguinte: durante toda a Bíblia, na história de toda a Bíblia, o homem sempre teve dificuldade de receber a palavra de Deus como vinda de Deus por meio de um homem, porque o homem avalia o homem, né? E você olha para ele, mas esse aqui é um homem. Jesus como homem, mas nós conhecemos seu pai, sua mãe, nós conhecemos seus irmãos, né? Não estão aqui entre nós. Quer dizer, quando o homem vê um homem, não consegue acreditar que ele é enviado de Deus. Então, durante todo o tempo em que Jesus esteve no meio dos judeus, Jesus veio primeiramente aos seus, ele veio para pregar o evangelho primeiramente aos judeus, e os judeus tiveram muita dificuldade de aceitá-lo, não é assim? Não tiveram muita dificuldade? Por exemplo, em João, né, Evangelho de João, né? Capítulo 5, Jesus, ele curou um paralítico que não tinha forças para descer no tanque de Betesda, não é? Um paralítico que jazia ali, né? Que estava paralítico, que estava enfermo, que havia 38 anos ali paralítico, ninguém podia ajudá-lo, e Jesus curou. E aquele dia era sábado, e sábado não se podia curar, não se podia fazer nada, era a religião judaica. Então, o versículo 15: o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado, e os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Aí versículo 17, como Jesus disse, mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ué, se o Pai, que é Deus, trabalha, eu trabalho também, porque eu sou canal dele, eu sou parte dele. Se ele trabalha, ele cura o paralítico, eu tenho que curar, né? Aí, por isso que os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, essa dificuldade
de aceitar o profeta enviado por Deus, essa dificuldade de crer no profeta de Deus, irmãos, é que fez com que a obra não se realizasse no meio dos judeus. Graças a Deus, irmãos, hoje nas igrejas, pelo menos a grande maioria dos irmãos estão dando valor para a palavra profética. Amém. Uma grande parte dos irmãos estão praticando essa palavra. Amém. E os sinais estão seguindo a gente. As coisas estão acontecendo, não é? E eu falei um pouco do Expolivro, irmãos. O Expolivro foi uma prova evidente que cremos e o Senhor fez. Amém. Né? A feira Expo Cristã que nós participamos, irmãos, o Senhor fez de tal maneira que aqueles no passado eram ícones dessas feiras religiosos, né? Mas o Senhor, de repente, alguns desses não participaram da feira por alguma desavença. Irmãos, o Senhor fez com que nós fôssemos o principal atrativo da feira. E ainda mais, a feira toda, a feira de livro lá em São Paulo, toda a feira, em toda a sua extensão, só via nossos irmãos com a camiseta "Posso orar por você" em todos os cantos. Foi impossível alguém entrar naquela feira e não receber uma oração. Todos receberam uma oração, foram abordados pelos nossos colportores dinâmicos e muitos compraram livros. Então, naqueles 3 dias e meio, irmãos, nós conseguimos distribuir mais de 2.700 livros. Então, irmãos, tudo isso mostra, irmãos, que o Senhor faz. Amém. O Senhor faz através da palavra profética, os milagres e sinais acontecem. Amém. Então, o problema é crer nos profetas. Crer, né? Crer. Bom, eu vou continuar falando. Versículo 19. Então disse Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Qual é o papel de um enviado de Deus? Ele não faz as coisas por sua conta. Não é aquele profeta que vem, não, eu sou profeta de Deus, mas ele fala o que quer, faz o que quer. Não, aquele que é enviado de Deus não tem liberdade de falar o que quer, fazer o que quer. Ele tem que fazer o que o Pai quer, o que Deus quer, né? Então Jesus era assim. Então, versículo... bom, eu não tenho tempo de ler muita coisa aqui. Tem tanta coisa que eu queria ler, mas não é o objetivo principal dessa palavra. Bom, o que comprova que a palavra é a palavra de Deus, é a palavra profética, e alguém que está falando é profeta, é enviado de Deus, é que a obra que Deus quer realizar por meio da palavra de Deus, essa obra se realiza. Quando essa obra se realiza, é a maior prova de que essa é a palavra de Deus, não é isso? Então Jesus disse assim, versículo 36, isso ainda estou no João 5: mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Eu não preciso nem de João Batista, para ser a minha testemunha, né? De que eu sou profeta, eu sou enviado por Deus, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O enviado de Deus não tem capacidade própria para realizar a obra de Deus, mas se ele é um profeta de Deus, é um enviado de Deus, ele profetiza e essa palavra realiza a obra de Deus. Então isso é a maior prova de que ele é o enviado de Deus, tá? Aí chega no João 6. Quando chega em João 6, o Senhor fez a multiplicação dos pães, não é isso? E o Senhor fez a multiplicação dos pães, os 5.000 homens foram fartos com 5 pães, 2 peixes. E o Senhor fez o milagre e muitos então gostaram desse milagre, né? Todo mundo gosta de receber pão, né? Que nem hoje a mesma coisa, quando você fala da teologia da prosperidade, todo mundo quer, né? Quer ganhar benefício, quer interesse, diz, vem aqui para
para essa igreja que você vai ficar rico, sua empresa vai ter prosperidade. O homem gosta dessas coisas e corre atrás daquilo, né? Então, as multidões correm atrás do pão, correm atrás do benefício, atrás de interesses. E quando Jesus percebeu que eles queriam fazê-lo rei porque comeram pão e se fartaram, Jesus sumiu, Jesus desapareceu, Jesus foi embora. E eles só foram encontrar Jesus no outro dia. Quando encontraram Jesus, Jesus disse: vocês não correm atrás de mim, não vêm após mim, por causa da comida que não perece, porque vocês se fartaram do pão, né? E não é esse pão que eu quero dar para vocês. Eu sou o pão que desceu do céu. Então Jesus era o profeta de Deus para trazer a verdadeira comida, para fartar o povo de Deus de pão, mas eles não queriam isso, né? Então, graças ao Senhor, o Senhor hoje tem a sua igreja. A vida da igreja, irmãos, nós somos esse grupo de pessoas que não corre atrás do Senhor por causa do pão. Não corremos atrás do Senhor meramente por causa da cura, da necessidade de cura. Não corremos atrás do Senhor por causa da prosperidade. Nós nada queremos para nós queremos realizar a vontade de Deus. Amém. Preferimos entrar pela porta estreita, preferimos o caminho apertado, não é isso? Preferimos o caminho da cruz, negar a nós mesmos, dispostos a passar por tribulação para realizar a obra de Deus. Eu estou falando com o público, certo ou não? Vocês são assim, né? Amém. Pelo menos eu penso que nós somos assim. Então, se nós somos assim, irmãos, nós não somos essa multidão que corre atrás do pão. Nós queremos fazer a vontade do Senhor. Amém. Aí quando o Senhor falou: eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu, a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, né, viverá eternamente. Aí o povo começou duro esse discurso. Quem o pode, né, receber? Quem pode receber essa palavra? Aí os judeus foram os primeiros já nem creram e se afastaram. Em segundo lugar, os próprios discípulos, os muitos discípulos do Senhor, começaram a se afastar dele. E no final, muitos deles abandonaram Jesus. Quando Jesus olha para trás, ele só vê os 12. Só sobraram 12 discípulos. Aí Jesus pergunta para eles: vocês também vão querer ir embora? Aí Pedro falou: para quem iremos, se tu tens as palavras da vida eterna? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a vida da igreja pode não ser um movimento de massas, mas quem está aqui porque enxergou o verdadeiro pão, quem está aqui quer a palavra profética, quer fazer a vontade do Senhor, quer realizar a obra do Senhor, né, pagando o preço que for. Não buscamos nossa fama, nosso né, fã-clube, dinheiro, né? Não estamos aqui para nós estamos aqui para realizar a vontade do Senhor. Então, nós somos esse pequenino rebanho que aprouve a Deus nos dar o seu reino. Então, a vida da igreja é para produzir vencedores, que receberão um galardão de reinar com Cristo durante 1000 anos. Amém? Nós estamos aqui para produzir isso, tá? Eu quero ver todo mundo no reino. Vamos lutar, não é isso? Para que nós sejamos esses vencedores. Bom, então, primeiramente nós precisamos ser esses que creem na palavra profética. Bom, vocês sabiam que Jesus, ele é o profeta da nova aliança, e já Deus havia dado isso na lei que Deus deu a Moisés. Vocês sabiam disso ou não? Já estava na lei que Deus iria mandar um profeta. É isso que eu pus aqui como aqui, ó, Deuteronômio 18. Dá uma olhada no Deuteronômio 18, 15. Isso que vocês vão ler em Deuteronômio
É a lei, está na lei, está escrito na lei. Isso aí. Versículo 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Um profeta fala da parte de Deus, é um porta-voz de Deus, você deve ouvi-lo. Quando você ouve o profeta, Deus faz a sua obra. Versículo 18: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porém as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Esse profeta não pode falar o que ele quer, ele fala o que Deus lhe ordenar. Aí ele continua explicando: de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Se nós não ouvirmos a palavra profética, Deus pedirá contas de nós. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se alguém presumir dizer que eu sou profeta de Deus, estou falando a palavra de Deus, mas Deus não disse essas palavras, o profeta morre. E se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Então, o que prova que esse profeta é do Senhor é que as suas palavras se cumprem, e as suas palavras realizam a obra de Deus. A obra de Deus vão sendo feitas, por meio da palavra, tá? Então, isso é muito importante, porque nós estamos hoje, irmãos, num momento muito bom. As coisas estão acontecendo, mas esse é o princípio. Você sabia que Moisés teve muita dificuldade no Antigo Testamento? Ele teve muita dificuldade, mesmo Deus, por meio dele, tenha realizado tantos milagres. Por 40 anos no deserto, Deus, por meio de Moisés, realizou tantos milagres, tantos sinais, tantos prodígios, é ou não é? O povo, pelo deserto, aproximadamente 2 milhões de pessoas. Você imagina, você viajar de carro com a sua família, pela estrada, você já tem que planejar, não é isso? Onde parar, De tanto em tanto você tem que parar a sua família, os passageiros do seu carro precisam dar um descanso, precisa ir para o banheiro, precisa almoçar, precisa comer alguma coisa. Então imagina, com 2 milhões de pessoas pelo deserto, Aqui não sei, aqui não tem graal, Lá em São Paulo tem muito graal, Então não tem graal pelo deserto, não tem posto, com lanchonete pelo caminho, irmão. Deserto é deserto, não tem nada. E Deus conseguiu fazer sobreviver um povo de 2 milhões de pessoas pelo deserto, irmãos. Não precisa de sinais, não precisa de milagres. Irmãos, Moisés realizou esse milagre. E no deserto, irmão, eu já estive no Iraque por 2 vezes, 30 dias cada vez. O deserto vocês não conhecem. De noite é frio que só, e de dia, se for verão, é um calor de mais de 50 graus. Aqui Cuiabá já é quente, Quando abriram a porta do avião, quando saí da porta do avião, aquele mormaço, de Cuiabá. Mas ainda, quando eu cheguei, era 27 graus ainda, 27 graus, ainda não chegou a 30 graus.
Imagina o calor de 50 graus. Lá no Iraque, que tinha uma lei trabalhista, ali era ditador, né? Saddam Hussein naquele tempo. E a lei trabalhista era o seguinte: se ultrapassar 50 graus centígrados, é obrigado os trabalhadores pararem de trabalhar. Mas vocês sabem que o governo controla até temperatura, nunca chega mais que 50 graus, né? Um governo ditador, né, não consegue chegar, né, mais de 50 graus. Então continuava trabalhando. Então, irmãos, o calor é terrível, mas de noite é um frio terrível. Mas, irmãos, o Senhor, durante o dia no calor, o Senhor era nuvem. E durante a noite que é frio, o Senhor é fogo, né? Então o Senhor cuida desse povo. Cuidou desse povo durante 40 anos. Faltou comida, reclamaram, o Senhor mandava todo dia descer, como se fosse o orvalho da manhã. Quando eles de manhã acordavam, saíam da tenda, já tinha comida já para eles colherem, não é isso? E eles tinham vontade de comer carne, né? Como o brasileiro gosta de churrasco. E o Senhor então mandou codornize até eles até vomitar pelos narizes, né? Então assim, o Senhor, quando faltou água, o Senhor fez a rocha sair da água. Quando nas águas amargas de Mara, né, o Senhor transformou em água doce. Quer dizer, o Senhor cuidou desse povo o tempo todo, mas esse povo ainda não conseguia crer na palavra do profeta que era Moisés. Até mesmo a sua irmã Miriam e o seu irmão Arão, que eram, o Senhor tinha dado para Arão, para Moisés, como a boca. Moisés tinha ficado pesado de língua, pesado de boca, por 40 anos no deserto de Midian, e Arão achava que, pelo fato de ele ser mais eloquente, porque Moisés precisava dele para falar, ele achou que Deus também não fala por mim. Irmãos, Deus estava usando Moisés naquele tempo. Amém. Moisés era o profeta. E chegou aquele dia, quando Miriam e Arão falaram: Deus também não fala por nós, Ele só fala por você. Quem é você? Por que você é tão especial? Aí Deus ouviu, Deus ficou insatisfeito com aquilo. E a Miriam, né, foi tomada de lepra. E Arão rapidamente pediu, né, misericórdia. Ele não se acometeu de lepra. Mas isso eu quero dizer para vocês, irmãos, no Velho Testamento, Deus havia escolhido Moisés, trabalhado em uma pessoa, para ele ser o profeta no Antigo Testamento. Se há profeta, Deus disse para Miriam e Arão, Deus tem falado por meio de sonhos, por meio de visões, mas não era assim com o seu servo Moisés, que ele falava cara a cara, face a face, né? Como se fosse a um amigo. Então, como não temeste falar desse jeito com Moisés? Mas mesmo assim, irmãos, esse povo não cria. Quando tinha dificuldade, murmuravam. Quando tinha dificuldade, reclamavam. Irmãos, esse povo não conseguia acreditar e crer na palavra dos profetas. Por isso, toda a primeira geração pereceu no deserto, cometendo esse pecado de incredulidade. É ou não é? E Moisés era, na verdade, um tipo de Cristo. Cristo é a realidade do profeta. E Moisés era essa sombra dele, né? Ó, isso está em Hebreus 3. Dá uma olhada em Hebreus 3. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Vou ter que ler todo o capítulo. Como é que a gente faz? Bom, vou ler o versículo aqui, ó. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo enviado de Deus, o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus. Sumo sacerdote é aquele que ajuda o povo, que entende as condições do povo, né? E o apóstolo é um enviado de Deus, tá?
Então o sumo sacerdote leva os problemas do povo para Deus, e o apóstolo leva Deus, a palavra de Deus, para o povo. Vocês entendem? Então Moisés era esse apóstolo e também sumo sacerdote, e Jesus é o verdadeiro apóstolo e sumo sacerdote. Versículo 2: o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Vocês percebem que Moisés era, em tipologia, né? Moisés era a sombra, Cristo é a realidade. Então aqui diz: Jesus todavia tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Agora, a partir do versículo 7, você vai começar a entender melhor. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos, viram as obras do Senhor Deus por 40 anos. Irmãos, tudo que eles precisavam, Deus supriu para eles. Que eles tinham de reclamar. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Graças a Deus, as igrejas hoje conheceram o caminho do Senhor. Amém. Estão sendo abençoadas. Né? Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós o quê? Perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. É isso mesmo. O perverso coração de incredulidade nos afasta do Deus vivo. Irmãos, é crer. Crer no seu profeta. Crê na sua palavra, na palavra profética. Irmãos, isso nos aproxima do Deus vivo e deixa o Deus vivo fazer a sua obra. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Olha, eu não tenho tempo, você pode ler todo esse capítulo, e ainda o capítulo 4 também fala a respeito disso. Irmãos, eu quero dizer para vocês, já chega o tempo de nós ficarmos dando voltas pelo deserto, como a primeira geração. A primeira geração ficaram dando voltas 40 anos pelo deserto, tudo porque não creram na palavra do profeta. Graças a Deus, amém, que nós somos da outra geração. Amém. Não somos daquela geração que saiu do Egito, não conseguiam crer, mas graças ao Senhor, hoje eu vejo nas igrejas outro espírito. Amém. Nós cremos na palavra dos profetas, amém, nós estamos vendo as coisas acontecendo, e nós, irmãos, podemos entrar na boa terra de Canaã. Amém. Isso me enche de esperança, irmãos. Amém. O Senhor quer produzir, através dessa segunda geração. Nós não queremos mais, cada ano que passa, voltar pelo mesmo ponto. Mais uma volta, mesmo ponto. Não, nós queremos sair de dar voltas pelo deserto, pela palavra profética. Estamos avançando. Amém. Graças a Deus estamos avançando. Amém. Não é isso? Senhor Jesus. Amém. Aí eu tenho esperança. Isso de ir para a boa terra, sair do deserto e ir para a boa terra, o que significa? A boa terra para nós, irmãos, é o descanso. Amém.
E o descanso, irmãos, é o sábado. E esse sábado, irmãos, é o sétimo dia, é o milênio. É o milênio, é a era do reino, não é isso? Que Deus prometeu nos dar. Então essa era do reino é para aqueles que creem na palavra dos profetas. E sair de dar voltas pelo deserto e nós avançarmos, irmãos, para conquistar a boa terra. Amém. E você faz parte disso. Amém. Não é? A comportagem dinâmica está fazendo esse trabalho. Esse polígono está fazendo esse trabalho, né? A vida da igreja, graças a Deus, a grande maioria das igrejas, irmãos, estão entrando num ritmo muito gostoso. Estão restaurando o entusiasmo de viver a vida da igreja, o entusiasmo, né, pela visão da igreja, pela vida da igreja. Não estamos mais, irmãos, vivendo a vida da igreja sem paixão, sem alegria, não é isso? Graças ao Senhor, nós estamos vivendo a vida da igreja com muita alegria, né, porque se tornou uma coisa viva para nós. E ainda os irmãos estão servindo o Senhor com excelência, dando o melhor para o Senhor. Não dá a sobra para o Senhor, não. Dá o melhor para o Senhor, não é isso? Muitas vezes eu vejo no passado, nós fazemos muito bem nosso trabalho secular para empresas, para o mundo, mas para o Senhor nós damos a sobra. Chegamos para a reunião, não, já estou cansado, eu vou descansar sentado aqui, deixa os irmãos, né, responsáveis cuidando da reunião, eu vou ficar aqui sentado, já trabalhei a semana toda. A gente dava sempre a sobra para o Senhor, mas hoje não, hoje mudou a situação. Amém. Nós temos a entusiasmo, nós temos a excelência e nós temos a inclusão. Amém. Muitos jovens estão sendo incluídos, as irmãs estão sendo incluídas, né? Muitas pessoas que não tinham espaço na igreja estão sendo incluídos, irmãos, isso é muito bom. Isso é muito bom, porque quando nós fazemos os irmãos, aperfeiçoarmos os irmãos a entenderem que o que Deus quer fazer entre nós é encabeçar todas as coisas em Cristo. Amém. Eu tenho mostrado em Efésios 1, versículo 9 e 10, certo? E para estar encabeçado em Cristo, primeiramente a igreja precisa estar encabeçada em Cristo. Amém. Se nós na igreja não entendemos a questão de encabeçamento, não entendemos a questão da linha de autoridade espiritual, e nós começamos a meter os pés pelas mãos, irmãos, tudo vai dar errado. Mas graças ao Senhor que nessa nova fase, nós estamos entendendo que nós temos que estar todos debaixo desse encabeçamento. Amém. Aí não causamos desastres, não causamos problemas. No passado houve muitos problemas desse tipo, mas graças a Deus, hoje todos nós sabemos que a obediência é que traz a bênção. Não é isso? E em segundo lugar, alinhamento com a economia de Deus, isto é, alinhamento com a palavra profética, alinhamento com o que o Senhor está falando, o encargo do Senhor. Então isso está fazendo com que nós todos estamos andando no mesmo ritmo, estamos andando no andar estoiquel. Isso está nos levando adiante. Nós somos poucos perto dos outros, mas esses poucos são comprometidos. Amém. Esses poucos são focados. Amém. Esses poucos andam em fase. Nós andamos não um anulando o outro, mas nós andamos um ajudando o outro. Amém. E as coisas estão acontecendo, não é? Amém. Vou citar um exemplo. A gente estava na Romênia semana passada, Romênia. A gente estava no ônibus. Esse ônibus estava passando por uma rua. Nós almoçamos, saindo no ônibus, uma rua estava em concerto, cheio de buraco, e buraco profundo aqui desse lado, e aqui uma rua estreita, e aqui os carros estacionados. E esse ônibus chegou num momento que tinha um carro mal estacionado, estava no meio da rua, e o ônibus não passava, porque se desviar um pouco mais para a direita, ia cair no buraco. Aí o motorista não sabia o que fazer, falei, vamos pegar os homens, né? Vamos juntos puxar o carro mais para a calçada, certo? Aí então nós, os homens, vamos lá, conseguimos puxar a parte de trás, porque o peso do motor está na parte da frente. Então
Então foi fácil, nós 4, 5 homens, tal, facilmente puxamos o carro para lá. A hora que nós fomos pegar a parte da frente, estava difícil a gente conseguir mover a parte da frente pelo peso do motor. Aí veio uma irmã, olha só, a irmã falou assim: vamos fazer o seguinte, vou ajudar vocês. Uma irmã falou assim: eu vou falar 1, 2, 3 e todo mundo faz força no 3. Não é que funcionou? Porque todo mundo estava levantando no seu tempo. E quando levanta no seu tempo, nós não somamos a força. Aí quando a irmã falou 1, 2, 3, tchum, aí foi. 1, 2, 3, foi. 1, 2, 3, foi. E nós conseguimos livrar aquele carro pesado, conseguimos livrar do caminho. Irmãos, isso é trabalhar em fase. Em fase, todo mundo junto. Imagina, eu e você temos fases diferentes. Eu trabalho agora e você trabalha em fases diferentes. Nós não vamos somar as forças e nunca vamos fazer, realizar a obra de Deus. Mas graças a Deus, irmãos, hoje, pela palavra profética, nós estamos no mesmo andar estoiquel, estamos na mesma direção, marchando juntos pela cadência, pelo ritmo da palavra profética. E as coisas estão acontecendo, irmãos. Isso que é maravilha. Ó Senhor Jesus, eu quero... Ó Senhor, tanta coisa que eu queira compartilhar, mas eu vou terminar aqui. Vou terminar mostrando para vocês... E lá na Europa, eu ouvi o Esdras falar esse versículo, 2 Coríntios 1, e logo me acendeu aqui uma luz. A 2 Coríntios 1 fala do sofrimento de Paulo, e quando ele chega no versículo 21, 2 Coríntios 1, quando chega no 21, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Essa palavra que nos confirmou tem um sentido que nos vinculou, porque mas aquele que nos vincula convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Então os apóstolos, por meio da palavra, eles são esses que nos vinculam com Deus, tá? Então guarda bem essa ideia. Aí vamos lá para 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam é com respeito ao verbo da vida, ou à palavra da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Isso é palavra profética. Amém. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Presta bem atenção, isso é palavra profética. Os apóstolos não estão inventando nada. Eles estão falando aqueles que viram, aquilo que eles ouviram. Então, qual é o efeito disso? É onde eu quero chegar. Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, essa palavra profética é para vincular pela comunhão, com os apóstolos. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Então, os apóstolos, que são os profetas que falam a palavra profética, têm uma função. A função é vincular os santos, os membros do corpo de Cristo, por meio da palavra profética, com eles. Mas esse de vincular com eles não é colocar eles no bolso deles, é porque o vínculo deles é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo.
Aí vai dar uma ideia de um mediador. Puxa, mas os apóstolos acabaram sendo um mediador, não é? Nós não podemos ter esse mediador, Cristo é um mediador. Mas, irmãos, entendam que é a palavra profética, é o vínculo. Não é a pessoa dos apóstolos, é a palavra profética que vincula os membros do corpo de Cristo, os santos, com Deus, com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. Portanto, irmãos, a palavra profética, ela é falada pelos profetas, pelos apóstolos, irmãos, é para vincular-nos, termos comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. É por isso que essa palavra profética funciona. É por isso que essa palavra profética realiza a obra de Deus. Eu vou terminar por aqui. Então, irmãos, eu quero mostrar para vocês, eu quis mostrar para vocês que uma coisa pouca gente valorizou isso. Aquilo que eu falei em 2 Tessalonicenses 2, nós lemos aquilo, mas deixamos passar como se fosse uma coisa corriqueira, mas é um princípio. E esse princípio, irmãos, vai realizar a obra do Senhor, vai fazer a vontade do Senhor, até trazer o Senhor de volta. Amém. E nós estamos no caminho certo. Amém. As coisas estão acontecendo. Amém. Irmãos, essa pequena questão da comportagem dinâmica, irmão, quantas pessoas estão alcançando? Os nossos livros, qual a população daqui de 400 mil. 400 mil. Só Várzea Grande. Várzea Grande tem quantos irmãos? 60 irmãos, né? 60 irmãos. Se cada um dos 60 irmãos orar por 5 pessoas por dia, são 300. 300 vezes 30 vai dar quanto? 9 mil. Vamos supor 10 mil. Nós temos 300 mil. Nós precisamos de 30 meses, é isso? É isso, né? 30 meses para alcançar, teoricamente, orar por toda a população de... É isso mesmo ou não? Estou falando, fazendo as contas certas ou não? 40 meses. Bom que seja, 40 meses dá quanto? 3 anos e meio, mas vamos dizer, sabe, não despreze os poucos irmãos que estão reunindo com vocês. Se cada um fizer isso, e não é muita coisa, a gente consegue orar por toda a população, irmãos, dessa cidade. Só quero mostrar para vocês que isso é possível. Nós não somos um grupo grande, mas a nossa influência nessa sociedade é grande. Nós somos a luz do mundo. Não coloque a luz, não esconda a luz debaixo da mesa, não. Vamos colocar a luz, né, no velador, colocar para iluminar toda a casa. Vamos alumiar a cidade de Várzea Grande. Assim, semelhantemente, em Cuiabá, não é isso? Dá para fazer esse trabalho. Então, isso só quero mostrar para vocês que não é uma coisa pequena. Então, quantas pessoas, através de uma oração, irmão, nós estamos salvando? Quantos suicídios estamos evitando? Irmãos, vocês talvez não recebam esses relatórios. Eu recebo quase que todo dia. Tem um suicídio, uma pessoa que queria se matar, foi salvo naquele dia. Isso até para minha surpresa, eu não sabia que tinha tantas pessoas, né? O nosso número de taxa de suicídio é tão alto assim. Irmãos, através de, posso orar por você, através de comportagem dinâmica, irmão, nós estamos salvando tantas pessoas. E sem falar, irmãos, tantas pessoas estavam sem rumo, e nós estamos dando rumo na vida dessas pessoas, e não poucas pessoas dessas, irmão, estou vindo para reunir na igreja, reunir na vida da igreja. Irmão, nós não desprezem, irmãos, nós estamos fazendo
se nós formos fiéis à palavra profética, praticar com simplicidade, é ser simples e obediente à palavra profética, Deus vai fazer grandes coisas entre nós. Grandes coisas. É que eu não posso relatar para você tudo. Todo dia eu recebo relatório. Todo dia os irmãos estão mandando para mim: olha, aconteceu isso aqui, aconteceu aquilo ali. Irmão, nós de fato estamos revolucionando, né, essa maneira de pregar o evangelho, alcançando as pessoas de acordo com a necessidade das pessoas. E os nossos livros, irmãos, olha só, pense um pouquinho, se nós estamos distribuindo no Brasil 1 milhão, chegar a 2 milhões de livros, nós temos 200 milhões de população, né, aproximadamente 200 milhões aqui no Brasil. Vamos supor que cada 4 pessoas uma família, então nós teríamos 50 milhões de família, não é isso, né? 50 milhões de família. Se nós conseguirmos distribuir 2 milhões de livros por ano, em 25 anos, nós estaríamos, teoricamente, cada família brasileira terá conhecido o nosso livro, né, com o Evangelho do Reino. Tá? Então, irmãos, isso ainda só dependendo, né, da comportagem dinâmica. E eu acho que a própria vida da igreja também já divulga bastante esses livros. Portanto, irmãos, torna-se possível o Senhor voltar ainda na nossa geração. Isso, o que eu quero dizer, nós estamos parando de dar voltas pelo deserto, já estamos indo em direção à reta final. A reta final, irmãos, é ir para a boa terra de Canaã. Essa segunda geração, a primeira geração caiu no deserto pela incredulidade, mas a segunda geração, irmão, derrubou a cidade de Jericó pela fé. Não é? Vamos dar volta, um dia, dá uma volta. Que tática de guerra é essa? Se você não crê, é impossível você fazer de acordo com a palavra profética. Dá uma volta por dia. Segundo dia, dá mais uma volta. O que isso vai fazer, né, com relação a Jericó? Mas no 7º dia, deram voltas, tocaram trombetas, gritaram. Irmãos, a muralha ruiu, né? E foi conquistada a cidade de Jericó. Irmãos, é assim, é pela palavra profética. Nós vamos sair de dar volta pelo deserto, nós vamos tomar posse do reino. Nós vamos ser esse grupo de vencedores, e nós vamos reinar com Cristo durante 1000 anos. O Senhor abençoe vocês, que aqui na cidade Várzea Grande, né, também em Cuiabá e toda a região metropolitana, o Senhor abençoe todos vocês. Creia na palavra profética, vocês vão ver, né, as coisas sendo, o Senhor nos abençoando. E eu ainda não li Marcos, né, últimos 2 versículos de Marcos, né? Vamos ler, vai, só para terminar. Marcos, últimos 2 versículos de Marcos, comprova o que está acontecendo conosco. Marcos 16, 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. O Senhor Jesus falou com os seus discípulos pela última vez, ascendeu ao céu e foi parar à destra de Deus. Mas ele não ficou lá. Em seguida, e eles, que é a igreja, né? E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Irmão, nós estamos vivendo a realidade hoje nesses dias. Na Expo Cristã, na abertura, um pastor que foi escolhido para dar a palavra, ele mencionou que no livro de Atos, né, a igreja primitiva tinha os milagres, sinais que acompanhavam eles, mas hoje a gente não vê isso mais. Quase que eu levantei a mão e dizer, peraí, está acontecendo isso conosco. Os sinais estão nos seguindo, porque nós temos a palavra profética, e o Senhor mesmo confirma a palavra. Deus abençoe vocês. Amém.